tarde a todas e a todas, sejam todos muito bem-vindos aqui, Núcleo de Estudos Espíritas Cabra do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Hoje daremos continuidade ao estudo com o nosso querido Paulo Henrique de Figueiredo e todos aqueles e aquelas que se encontram aqui conosco. Pedimos desde já o carinho de todos vocês para que possamos contribuir para que esse canal cresça e que possa chegar a muitos irmãos e irmãs que se encontram nos seus lares. E, assim mesmo, da mesma forma, pedimos para se inscrever no canal, compartilhar os vídeos e ativar o sininho. Paulo, seja muito bem-vindo, um abraço carinhoso, meu irmão, mas vegano, tá? Sem bolinho de bacalhau. Tem alguém aqui que é psicólogo? Quem que estudou psicologia aqui? A Marisa? Quem mais? Só a Marisa? Só a Marisa? Psicólogo, não tem mais ninguém? Então, Marisa, o que ocorreu com a igreja, que propôs que todos somos egoístas, né? Nós vamos ter na psicologia, por exemplo, na ideia de Freud, né? Como é que é o ser humano para Freud? Ele é mau, ele é egoísta. Ele quer agir em função de si mesmo, e se isso não tiver um freio, né, ele passa por cima de todos os outros, segundo a sua vontade. Nós temos um pensador, gente, no estudo da biologia, né, que é Richard Dawkins. Ele vai propor a teoria do gene egoísta. Ele não tem nenhuma evidência nas pesquisas científicas ou na observação da vida biológica para afirmar isso. Mas ele criou a hipótese de que o gene ele tem uma postura egoísta e ele condiciona o organismo a agir em função de si próprio. Você vai ler o livro dele e vai ver as palestras dele, vai ler os artigos, ele não tem nada que permita que ele chegue a essa conclusão. E os demais cientistas, né, que estão pesquisando realmente as circunstâncias da natureza, eles estão encontrando ideias que são completamente opostas à que ele está propondo. Primeira coisa, o gene, pelo mais que tenha existido um desenvolvimento muito grande, né, até o projeto Genoma, né, até agora não se conseguiu demonstrar que você tenha qualquer ascendência do gene com relação ao comportamento da célula. E no estudo das células e dos micro-organismos, a conclusão que se tem chegado é que o gene ele é um recurso da célula e não quem dirige a célula. Então, já se encontraram mecanismos, imaginava-se que erros na reprodução genética, né, é que geraria mutações que permitiriam a evolução. E hoje já se sabe que as células têm inúmeros recursos, né, para que uma mutação não ocorra, né, para corrigir a reprodução celular. Ou seja, você tem uma ascendência da célula sobre o gene, como se ela fosse apenas um registro que servisse a ela. Isso não quer dizer que não ocorra mutações, mas é que você não pode considerar a mutação como sendo um fenômeno fundamental que gera a evolução celular. Então, e qual seria o mecanismo da evolução celular? Quem imagina aqui? Qual que é, então, o recurso da evolução celular? Alguém tem ideia? Se não é uma mutação por acaso, é o quê? Não seria a influência do próprio espírito no organismo, Paulo? Então, Terezinha, aí, assim, existe o fenômeno natural, que é observado. Essa consideração que você está propondo seria a consideração espírita, né? O espírito agindo no organismo. Mas o organismo do animal, ele tem um princípio inteligente, mas ele não tem domínio da vontade. Então, ele não causa alterações inteligentes, porque ele próprio não tem consciência. Então, na natureza, a evolução, ela pode se dar, mas ela não vai ser pelo espírito do ser. Vai ser pelos espíritos superiores, que coordenam o processo evolutivo. E quando eles coordenam, tem que ser por meio das leis que regem a matéria. Então, veja só, os cientistas estão descobrindo que a forma pela qual a vida se organiza é pela
simbiose. O que é a simbiose, né? O ser mais simples, ele se diferencia e eles se combinam para poder gerar o ser mais complexo. Então, a célula mais complexa, ela surge a partir da simbiose das células mais simples. Ou seja, quando o Richard Dawkins havia proposto que você teria um gene egoísta, qual é o mecanismo que seria do desenvolvimento da biologia? Os genes, né, as células, elas sendo diferentes uma da outra, elas iriam competir para ver quem ganhava. A competição para ver quem ganha, e quem ganha é que permaneceria. Então, aí você teria o mais forte, ou o superior, ele seria aquele que ganhou a disputa do mais simples. Entenderam a estrutura? Isso geraria aquele que comanda os que são mais simples, porque ele é o mais forte. Entenderam o raciocínio? Esse raciocínio não é o que ocorre na nossa sociedade? A competição para ver quem manda, quem controla, quem domina. E aí o mais forte vai controlar o menos forte, não é isso? Sim. Então, o que a biologia está começando a compreender? É que o mais complexo, a célula mais complexa, ela vai surgir pela simbiose, pela união das células mais simples que se diferenciam. Então, a diversidade das células mais simples, gente, é a única forma pela qual pode surgir o mais complexo. Então, o mais complexo não é aquele que ganha a disputa, é aquele que vai ter a função de organizar a diversidade do mais simples. Entenderam, gente? Então, assim, você ter uma célula mais complexa, ela está organizando as mais simples da seguinte forma. Quando você pega uma célula mais complexa, você vai ter uma organela que produz energia. Só que essa organela que produz energia, ela não causa movimento. Você tem uma outra organela que causa o movimento. E de onde veio essa organela que causa o movimento? Ela vinha do ser simples, que tinha características de você promover o movimento, por exemplo, o movimento ciliar. Uma bactéria que era um bastão em movimento. Né? Quando você tem a célula que produz energia, e ela vai fazer parte da célula mais completa como sendo a mitocôndria, que é a organela que produz energia. E essa célula mais complexa, para se movimentar dentro do organismo, quando ela vai fazer parte, por exemplo, do animal, ela precisa de cílios. Esses cílios é a simbiose com as células mais simples que tinham esse movimento que era ciliar. Então, para você produzir uma célula mais completa, você tem que ter a união das células mais simples, cada uma na sua função, por isso que a diversidade é necessária, e a célula mais complexa vai criar o ambiente para que todos possam compartilhar a mesma existência. Não é interessante isso? Então, a mitocôndria produz energia necessária para ela e para a célula como um todo, inclusive as outras organelas. Aquela que vai promover o movimento, ela vai exercer esse movimento para a necessidade da célula como um todo. Então, as partes diversas, cada uma na sua função, né, vivenciam a complexidade que tem o ser que rege essa complexidade, né, promovendo benefícios de todos e de si mesmo. Mas qual é a função de uma célula complexa? Ela é que vai gerar o ser pluricelular. Então, você tem as células simples, depois você vai ter a célula complexa, e quando surgiu a célula complexa no oceano, é que elas começaram a se unir para poder formar um organismo pluricelular. Aí, nós espíritas poderíamos responder o seguinte. O Richard Dawkins ali é o do mal, né? É o do mal, né? É o que vai propor o gene egoísta. Eu consegui esse aí, eu não sei se é o mesmo. O gene Isso. egoísta é o Se PDF. você quer achar, procura assim, ó, simbiose Margulis, com 2 L's. Margulis.
Simbiose Margulis. Aí você vai encontrar quem propôs uma mulher revolucionária que está mudando os rumos da biologia com essa descoberta da estruturação evolutiva a partir da simbiose. Achou aí, Zélia? Margulis, simbiose. Estou Bom, procurando. Margulis, então, simbiose. vamos agora ver o que isso, Terezinha, vamos ver o que isso tem a ver com o espiritismo, né? Quem é que coordena a forma da célula? Não é um ser espiritual? É um ser espiritual. Quem coordena a organela? Não é um ser espiritual? E esses seres espirituais que compõem a célula vão organizar o corpo do animal pluricelular, que vai receber Paulo, desculpa, um é a outro teoria ser. endossimbiótica. É esse nome complicado aí, Zélia. Tô vendo, viu? Da Vou baixar. Margulis. Da Margulis. É uma revolução na biologia, Zélia. Esse, então, é só um exemplo do que está acontecendo na ciência e que nós espíritas temos condições de... Isso, exatamente. É esse mesmo, Edilson. Vocês vão achar vários artigos, tem livros também sobre esse assunto. Tem até um livro aqui, ó, se alguém quiser. Tem muitos artigos, viu? Como você está falando. Muitos, né, Agora, Edilson? quem quiser um livrinho bem interessante para estudar isso, ó, Sim, tem tem esse bastante. livrinho aqui, ó. Gaia. Uma teoria do conhecimento, né? Esse aqui é uma coletânea de ensaios, né? Que vai demonstrar a nova biologia. Entre os nomes que estão aí embaixo está a da Lynn Margulis. Vamos ver se a gente baixa. O livrinho aqui é bem interessante, fácil de ler. E o artigo da Margulis é fantástico, é maravilhoso. É curtinho, mas é bem interessante. Bom, então do que nós estamos falando aqui? Nós estamos vendo a ciência fugindo da ideia do egoísmo e caminhando para a ideia da natureza gregária. Gente, para nós, né, por trás disso na natureza, desse ato, né, do ser mais simples se unir para surgir o ser mais complexo, surgir a célula complexa. E essa célula complexa permitiu o surgimento do ser pluricelular, né? Quem que está organizando isso tudo na natureza? É diretamente Deus criando? Não. São os São quem? espíritos, né? Os espíritos, né? Os espíritos superiores, os espíritos puros Superior. organizando a natureza. Né? Eles Uhum. estão acima de nós, né? Porque eles ajudam a Deus na criação. Estão acompanhando a ideia, gente? Então veja só. Muito bom aí. A Zélia já achou tudo aí. Tudo aí, ó. Essa ideia de que as mitocôndrias têm origem nos mais simples, na verdade, é só o início da conversa. Porque aí a gente vai entender que toda a estrutura da natureza, com relação a seres vivos, ele ocorre assim: você tem as protocélulas, que são as primeiras células mais simplesinhas que surgiram no oceano, né? E se você quiser saber um pouquinho mais desse assunto, olha só que coisa incrível que eu vou mostrar para vocês. Estão vendo aqui, ó, livro Evolução em 2 Mundos, do Chico Xavier. Eita, Paulo, tem um complexo imenso, porque eu nunca consegui terminar de ler esse livro. É muita coisa para minha cabeça. Mas, Zélia, a gente tem que... qual é a única forma da gente conseguir resolver essa questão? São estudos em grupo. Nós temos que estudar em grupo, passo a passo, para fazer a transição entre o que está proposto lá na obra de Kardec e aqui. Tá, por que eu estou pegando André Luiz e não estou pegando Kardec para falar deste assunto? Por que eu não pego esse assunto em Kardec? Alguém tem ideia? Porque na época de Kardec nem se falava de mitocôndrias. É mais complexo um pouco até, Edilson. Na época de Kardec, ainda estava se esboçando o entendimento de que as células, o corpo era composto de células, não como estruturais,
como tijolos, né? Mas como seres vivos. Essa descoberta é posterior a Kardec. Então, exatamente naquele período, né, que Kardec consolidou o espiritismo, que é na década de 60, né? Foi até 68, várias coisas foram descobertas pós 68. Por exemplo, as ondas eletromagnéticas. Né? O Kardec não vai falar que o espírito é luz, que o espírito irradia luz, que o espírito... Só que ele não sabia que eram ondas eletromagnéticas. Mas ele vai dizer assim, olha, o pensamento se transmite por meio da luz que o espírito irradia. Olha só, ele fala isso, porque os espíritos estão orientando. Não fala isso, Kardec? Só que não se sabia que a luz é uma onda eletromagnética. E depois, quando a onda eletromagnética foi descoberta, quais foram as coisas que começaram a surgir a partir daí? Não foi o rádio? A televisão? Por quê? Você consegue transmitir informação por meio das ondas eletromagnéticas. Quais? As da luz? Não. As ondas de rádio, as micro-ondas e assim por diante. Nós estamos conversando aqui por quê? Como é que eu consigo conversar com a Zélia, que está lá na Suíça, com o Mário, que está em Portugal, e o Joenilton está lá em Volta Redonda, e nós estamos um olhando para a cara do outro aqui, ó, conversando concomitantemente. Como é que é possível isso? É justamente porque a nossa imagem, nosso som, está viajando a velocidade da luz, em grande parte do caminho. Né? E atravessando, por exemplo, alguns sinais nossos estão caminhando por satélite. Estão indo por satélite por micro-ondas, por exemplo. Parte da nossa imagem, da nossa voz aqui, ela se transformou em micro-ondas para chegar, por exemplo, de um satélite a outro, para poder dar a volta, fazer o círculo da Terra, né, e chegar até nós aqui. O Antônio em Nova York, olha lá, isso aqui o que é? É justamente a onda eletromagnética. Então, quando Kardec falava que os espíritos transmitiam o pensamento por meio de luz, isso era antes de saber que a luz ela é uma onda eletromagnética que transporta energia e informação. Então, quando você pega André Luiz, ele já está vivendo numa época que permite que nós, humanos, possamos compreender o que os espíritos têm a explicar segundo essa tese das ondas eletromagnéticas. E isso vai ser o livro Mecanismo da Mediunidade. Com relação às células, Kardec não conseguia imaginar como que o fenômeno da vida daria vida, né, ao ser vivo, complexo. Então, eles imaginavam que tinha algum tipo de energia que manteria os organismos em funcionamento. Entenderam, gente? Como se fosse um carro, que você tem as peças que se combinam e a energia faz ele funcionar. Então, eles achavam, na época de Kardec, que o que estava vivo no organismo eram os órgãos. Então, que eram formados de células, que eram as unidades estruturais. A descoberta que cada célula é um ser vivo foi posterior a Kardec. Entenderam isso, gente? Então, André Luiz, não sei se você já tinha ouvido falar quem me acompanha há anos anteriores aí. Tem alguém aqui que já viu eu fazendo palestra alguns anos atrás, não tem? Sobre o quê, Paulo? Terezinha já viu. E já Benito Festando. O quê? Sobre o quê? Eu estou dizendo que tem algumas pessoas aqui que já me viram fazer palestra há alguns anos atrás. Sobre o quê? Sobre qual tema? Não entendi. Sobre espiritismo. Eu vou usar isso para... Então, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, né? Eu não vou falar muito mais tempo para não denunciar a idade minha e de quem assistiu. Mas, por exemplo, eu lembro da Terezinha, a gente conversar, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, não é, Terezinha? E você via eu falar de André Luiz naquela época? Não. Eu só falava de Kardec. Por quê? Kardec. Porque eu ainda não tinha completado o estudo de Kardec para poder estudar André Luiz. Então, quando eu estou vindo falar com vocês agora, Zélia, e estou citando o livro Evolução em Dois Mundos, né, no Domínios da Mediunidade, né, e o livro Pensamento e Vida, eu estudei linha a linha, palavra a palavra desses 3 livros. E todos esses 3 livros estão absolutamente coerentes com a teoria espírita. É só você ver o colorido que está no meu livro aí, ó. Esse estudo grifado, comentado, registrado, eu fiz em paralelo à publicação dos livros, as palestras que eu fazia, que quando ainda não falava de André Luiz e Emmanuel, eu estava estudando. E agora que estou começando a divulgar esse assunto, é porque já fiz o completo estudo de linha a linha
e podendo dizer que há uma perfeita coerência entre a teoria espírita e a teoria proposta nesses livros. Com um acréscimo de que agora ele pode falar de células, né? Então ele está usando os conceitos fundamentais da doutrina que estão em Kardec com os avanços que a nossa ciência teve. Então ele vai dizer assim, procurando fixar ideias acerca do corpo espiritual, será preciso remontarmos, de algum modo, aos primórdios da vida na Terra, quando mal cessavam as confusões telúricas pelas quais os ministros angélicos da sabedoria divina. Quem são os ministros angélicos da sabedoria divina? Os espíritos superiores puros, que coordenam o desenvolvimento da evolução da vida no planeta Terra. Como existem outros grupos de espíritos superiores que coordenam a vida em todos os outros planetas. Na verdade, gente, só na nossa galáxia são milhões, bilhões de mundos. A matéria elementar de que o elétron é um dos corpúsculos bases, na faixa da experiência evolutiva sob análise, acumulada sobre si mesma, ao sopro criador da eterna inteligência, dera nascimento à província terrestre, no estado solar a que pertence, cujos fenômenos de formação original não conseguimos por agora abordar em sua íntima estrutura. Então, o que ele está dizendo? Desde as primeiras partículas, elétron, próton, nêutron, o universo dá origem aos elementos. E esses elementos, nos gigantescos estruturas estelares, que nesta época a ciência não sabia dizer, e hoje a gente sabe, que são as estrelas massivas, as estrelas anãs, as estrelas de nêutrons, as duplas de estrelas de nêutrons, as estrelas de segunda geração, toda uma estrutura gigantesca que tem no universo, as explosões das estrelas, né, que são as supernovas, cada um desses fenômenos, cada um deles produz alguns componentes, alguns elementos. Olha que incrível, gente. O universo, ele precisa que todos esses fenômenos cósmicos, né, precisam ocorrer para que toda a tabela de elementos seja formada. E aí a explosão das estrelas vai gerar as estrelas secundárias e os planetas, que é onde nós vivemos, que é o que ele falou aqui. Só que quando ele escreveu esse livro aqui, a ciência ainda não tinha descoberto todos esses fenômenos. Então ele não tinha como citar. Por isso que ele diz assim, olha, não conseguimos por agora abordar em sua mais íntima estrutura, agora podemos. Incrível, né, gente? Então, hoje nós estamos num passo evolutivo além dos períodos em que Kardec escreveu e que Chico escreveu. Por incrível que pareça, gente, são 100 anos de diferença, né? Kardec escreveu entre 58 e 68 e Chico Xavier escreveu em torno de 58 e 68, só que 900. E aqui nós estamos 50 anos depois, né? Mais ou menos, né? É isso, mais ou menos, né? Mais ou menos 50, 60 anos depois, nós estamos aqui com outro salto da ciência, que está superando vários preconceitos que havia na época de Kardec e ainda permanecia na época do Chico, e agora estão começando a ser superados pelas novas descobertas. Então ele vai dizer assim, a imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida, e sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nasciturno, vemos o seio da Terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa, a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Então, o que ele está falando aqui? Da formação das células primitivas, trabalhadas no curso de milênios pelos operários espirituais que desmagnetizam os valores, permutando-os entre si sob a ação do calor interno e do frio exterior. As mônadas celestes exprimem-se no mundo através de rede filamentosa de protoplasma, de que se lhe derivaria a existência organizada no globo constituído. As primeiras células vão dar origem a toda a cadeia de fases, né, progressivas que vão estruturar a vida até o surgimento dos seres humanos assim. Olha que coisa bonita, gente. Todo o universo, todo o nosso planeta, por bilhões de anos, foi populado, vamos dizer assim, pelos micro-organismos, que eles foram se diferenciando, né? Olha que incrível. O mais provável hoje que quando você não tem as minas, gente, de ferro, as minas que eles vão lá, escavam e tiram o ferro,
O mais provável é que o ferro, ele estava, gente, espalhado. Os átomos de ferro estavam espalhados. Quem uniu os átomos de ferro, criando esses filamentos de ferro das minas, foram micro-organismos. Né? As estruturas calcárias, né? Grande parte das estruturas calcárias da geologia do nosso mundo foram esculpidas por seres vivos. Então, a estrutura do nosso planeta, gente, gerando terra, gerando a estrutura das algas, a nossa atmosfera, ela não tem oxigênio na sua composição? Todo o oxigênio da composição, quase todo o oxigênio da composição da nossa atmosfera, veio das cianobactérias, gente. Ou seja, todo o ambiente do nosso planeta é preparada para a vida mais complexa pelos micro-organismos. Estão sendo coordenados pelos espíritos superiores. Entenderam? Então, e aqui ele vai para frente nessa explicação, né? Aparecem vírus, o campo, as globinas, as diversidades, oferecendo clima aos princípios inteligentes que se destacam da substância vinda para os centros microscópicos de força. Então, aí, evidenciam desde então as bactérias rudimentares, né, cujas espécies se perderam nos alicerces da evolução, lavrando os minerais na construção do solo, dividindo-se por raças e grupos numerosos, plasmando pela reprodução assexuada as células primevas, que se responsabilizaram pela eclosão do reino vegetal e seu início. Vocês estão vendo esses dois parágrafos aqui? Essa é a descoberta atual. Só que essa descoberta atual já estava escrito aqui. Tenho certeza que nenhum desses biólogos leu esse livro para poder saber disso. Como várias descobertas das questões da estruturação do universo estão na Gênese. Então, os espíritos, gente, eles pontualmente antecipam as coisas que a humanidade vai descobrir. Só que você lendo, você não percebe, você só vai ler depois que descobriu. Depois que descobriu, você fala, caramba, mas é isso aqui que foi descoberto agora. Mas estava aqui. Não é incrível, Zé? É que a ciência humana não basta ter a ideia. Você precisa ter a ideia e você precisa ir para a vida, né? Para a natureza e verificar se isso ocorre. Então, é isso que a Margulis fez. Em vez de ter uma ideia e ficar sentado no gabinete achando que a ideia é linda, ela foi na natureza. Então, existe um diálogo num programa de televisão que ocorreu entre o Richard Dawkins e a Margulis. O Dawkins não é aquele que falou do gene egoísta? Aí ele fala assim para ela, por que você está criando essa ideia que acaba batendo de frente com a nossa do gene egoísta? Aí ela falou assim, eu não estou criando essa ideia, eu estou observando essa ideia na natureza. Incrível, né? Ele criou a ideia e queria que a dele fosse aceita. E ela foi olhar na natureza e viu que não era isso que a natureza estava dizendo. Então, é a mesma coisa que Kardec fez, né? Ele foi lá conversar com milhares de espíritos para saber o que é que estava acontecendo no mundo espiritual. Por isso que o espiritismo é ciência. Tá certo? Então, veja só. Deixa eu ver aqui, tem algumas mensagens. A turma está reclamando do André Luiz, que diz que é difícil. É que para entender o que eles... é que a gente tem que fazer o estudo do espiritismo e o estudo das ciências que o espiritismo toca. Não se comprometa, Paulo, não se comprometa, que eu vou pedir com todo carinho. Vamos fazer o estudo juntos? O estudo juntos é importante, Zélia, porque a gente pode ter pessoas no estudo que têm procedência de áreas diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, tá quietinha ali a Ariane, por exemplo, que ela teve que estudar bastante física para fazer a profissão dela, né? Então, ela tem uma facilidade maior nessa área. Quando eu fui falar de psicologia, você viu, falei com a Marisa, que ela estudou psicologia. Então, cada um aqui tem uma área de estudo, né?
Alguns estudaram o próprio espiritismo, leram tudo quanto é obra espírita. Então a gente vai formando um grupo de pessoas que cada um contribui com alguma coisa. E tem pessoas... Então, aí eu faço leitura de pensamento, né? Não sei se já sabem disso, né? Só que eu não sei dizer quem pensou. Então, alguém pensou assim, quando eu falei assim, mas eu vou contribuir com o quê? Se eu não estudei nada, eu tenho uma educação simples, primária, não sei quem foi que pensou isso. Mas uma das mais importantes contribuições que alguém pode dar com o grupo é por meio de dúvidas lúcidas. Sabe? Só quem está profundamente interessado em aprender alguma coisa que não sabe é que consegue formular uma dúvida que acorda a gente para coisas que a gente não sabia. Todos os meus livros foram feitos com grupos de estudo. Todos. Desde lá do Mesmer. E foram nos grupos de estudos que as questões surgiram para criar as coisas mais interessantes que estão nos livros. Então, explicando o assunto, né, no grupo de estudo, a pessoa vinha, mas e o que é tal coisa? Eu falei, nossa, nunca pensei nisso. E aí a gente vai pesquisar e encontra uma ideia fantástica. Então, as grandes ideias nascem das dúvidas mais sinceras. E as dúvidas mais sinceras vão vir daqueles que acham que não sabem. Porque não tiveram uma educação formal e acha que não sabe. Aí olha com simplicidade para o assunto e faz a pergunta mais importante, cirúrgica, né? E que muitas vezes aquele que estudou muito acha que já sabe, então não se faz mais as perguntas simples, que acha que já sabe. E quando alguém faz uma pergunta simples, objetiva, forte, é aí que ele se dá conta que não sabe. Ou ele se fecha no orgulho e não consegue se desenvolver. Então, gente, a diversidade é o elemento fundamental para o desenvolvimento humano. Qual é o elemento fundamental para o desenvolvimento da biologia? A diversidade. A diversidade é que vai permitir a construção da complexidade. Tá certo? Agora a pergunta que eu faço. O que isso tem a ver com a condição humana? Tudo. Qual é o ingrediente? Se eu estou dizendo aqui que a simbiose é um ingrediente fundamental do desenvolvimento da fisiologia, qual é o ingrediente fundamental da condição humana? É uma expressão. Quem vai responder para mim? Eu posso tentar, mas eu vou errar. O Paulo, por ser o ser mais organizado no globo, é ele que tem a responsabilidade maior por todos os demais seres abaixo dele? Seria isso? Quando a gente aqui viu rapidamente a estrutura que vai permitir a formação biológica, né, do corpo, você não está usando um corpo que é formado de células. Né? As células que vão compor o seu organismo para que você esteja vivo, parte delas são células que se reproduzem da sua primeira célula. São células humanas. Mas você não vive sem os micro-organismos. Entendeu? Então, o nosso corpo, gente, ele é uma estrutura biológica que não tem só células humanas. Tem os micro-organismos. Por exemplo, você não faz digestão se você não tiver um conjunto de determinado diverso de bactérias que estão no seu estômago. Olha que coisa interessante que eu vou contar para vocês. Se você for examinar, por exemplo, a sua mão, né, a axila, a mão, a orelha, a boca, vocês sabem que cada região do nosso corpo tem conjuntos diferentes de micro-organismos. Sim. Vocês sabiam que quanto mais saudável a pessoa estiver, mais diversas são as espécies de micro-organismos? Que quando você está doente, ao mesmo tempo, essa diversidade diminui? Não é interessantíssimo isso? Muito. Ou seja, você não vive de forma isolada. A gente tem que até tomar cuidado, gente, com a mania da limpeza. Porque colocar os micro-organismos como inimigos é uma ignorância. Não existe vida sem micro-organismo.
Fora até, não sei aqui quem gosta de cozinha, né? Quem gosta de cozinha aqui? Tem quem gosta de cozinha aqui? Né? Ó, você não faz pão, né? Não faz iogurte, queijo e nada disso sem micro-organismo, porque são eles que fermentam. Então, o fenômeno da vida no mundo corpóreo, gente, é uma cooperação absurda de seres nas mais diversas faixas evolutivas. Sim, agora eu pergunto para vocês, como que nós, seres humanos, nos organizamos para para desenvolver um planeta feliz? Alguém faz ideia? Cooperando? Cooperando de que forma? Ah, aquele que sabe mais ajuda o que sabe menos, e os que estão... Como é que é? Abaixo, aprendem e obedecem. É isso que você pensou? Quem é que falou? Fernanda. Cadê a Fernanda? Eu não consigo ver a Fernanda, está fechada, né? Não, Travou. Ah, tá. Travou lá. A Fernanda deve estar em algum país distante, né? Porque você vê que a Terra é redonda São e ela está de Paulo. lado, né? eu não sei o que está acontecendo aqui com o meu... Geralmente, quem está no Japão geralmente aparece de ponta cabeça, né? Não. Eu estou em Cruzeiro, estou aqui perto de você. Eu não sei o que aconteceu com a minha câmera. É que a senhora Vou deve fazer. estar na lateral do planeta, está girando, né? Deve ser. Cadê a Fernandinha? Eu não sei o que está acontecendo. Quem é que está Com falando? relação à Fernanda? O que está Suíça. acontecendo aqui, ó? A Fernanda? É. A Fernanda lá. Não. Coitada, ela tá se segurando lá, Zélia. Ela vai acabar caindo ali. Não, a Fernanda tá aí, gente. Eu estou aqui, mas é que a minha tela está toda. Ela vai sei lá o cair, que tá coitada. Vai, se acontecendo. segura aí, Fernanda. A gente vai conversando com você mesmo assim. Vai. Cuidado que você não Estou cai. segurando firme. Então é o seguinte, Tô segurando Fernanda. firme. Veja só. Fala. Quando eu perguntei como é que a gente evolui, você imaginou assim, alguém, né, ajudando os simples. Percebe que a gente sempre vai pensar dessa forma. Alguém ajudando o mais simples. Olha só que interessante, gente. Quando você vai para a natureza, você percebe que a gente tem uma ampla diversidade que coopera e que você tem uma instância superior que também é uma ampla diversidade? Uhum. E assim por Com diante? certeza. Então, olha só, o que vai diferenciar o espiritismo de todas as outras tradições, que assim, quem é que fala de mundo espiritual? Geralmente hoje são as tradições religiosas, não é? E até o século XIX eram as tradições filosóficas. Então, na filosofia e também na época de Kardec era na ciência, as ciências filosóficas, né? Ó, a Fernanda deu a volta ao mundo lá. Agora a coisa Cheguei de viagem. Pronto, agora ficou bom. Até para ver sua estante cheia de livro ali, ó, que legal. Ah, meu Deus do céu. Joenilton me ajudou a virar a página. É cultura acumulada. Então, veja só, gente. Como que os espíritos vivem? Não é exatamente como a gente vive. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são-nos igualmente os espíritos, por motivos particulares, para as reuniões de indivíduos. Aí ele vai dizer assim, os espíritos preferem estar no meio dos que se lhe assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. É pelas tendências que o homem atrai os espíritos e assim quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem.
segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros podem insuflar as paixões grosseiras. As aglomerações de indivíduos, sociedades, nações têm espíritos protetores especiais? Agora prestem atenção na resposta, gente. Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas e, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevadas, tudo relativo ao grau de adiantamento, quer das trates das coletividades, quer dos indivíduos. Então, os espíritos, gente, se estruturam em individualidades coletivas. Vocês percebem que a figura é muito parecida com a figura do fenômeno biológico? Você tem estruturas, um certo nível, que formam estruturas coletivas que permitem o mais complexo. E o mais complexo geram estruturas coletivas que geram mais complexo ainda. Entenderam isso, gente? Então, na estruturação do fenômeno da vida humana, nós vamos ter uma organização semelhante. Então, veja só. Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem porque a força de um povo se exaure, como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso da luz e da caridade morrem porque eles matam as trevas e a caridade mata o egoísmo. Então, veja assim, gente. O que é que vai fazer com que as pessoas que se unem aqui no mundo permaneçam unidas? A solidariedade e cooperação. Então, a solidariedade e a cooperação, então, anotem aí, gente. Estudem as individualidades coletivas, que está proposto aqui desde o Livro dos Espíritos. E nós vamos encontrar isso lá no Céu e Inferno. Quando você pegar aqui no Céu e Inferno, você vai encontrar, a felicidade não é pessoal, ela é compartilhada. Então, a felicidade não é a sensação do espírito. Vamos ver aqui, eu vou pegar diretamente no trecho original. Está aqui, página 78 do Céu e Inferno, a versão da FEAL. Então, veja só. A felicidade não é a sensação do espírito que está agindo no bem? Está cooperando no mundo espiritual? Então, essa sensação de felicidade, gente, ela não é pessoal, porque ela é consequência da união dos espíritos, que vão formar as individualidades coletivas. Então, ele vai explicar aqui. A felicidade não é pessoal. Se não a possuíssemos senão em nós mesmos, se não a pudéssemos compartilhar com os outros, ela seria egoísta e triste. A felicidade está na comunhão de pensamento que une os seres que se simpatizam. Então, a vida, gente, do espírito não é uma vida isolada. É uma vida em conexão com os outros espíritos. E o que você faz quando você está unido aos outros espíritos? Você vai compartilhar os seus atos do bem, o que gera um aprendizado, porque a gente vai compartilhar com pessoas que são diversas, né? Espíritos diversos, que vão compartilhar os seus valores. Então, não só se aprende, como o resultado dos nossos atos vão ser melhores. Não é isso, Terezinha? Você une com o pensamento de outros espíritos. E cada um tem um certo aprendizado, uma característica. Por exemplo, você, não só como personalidade, que é a Terezinha hoje, mas você, enquanto espírito, você tem uma trajetória de vida diferente da minha, né? É diferente da Zélia. Se a gente se unir para fazer alguma coisa no mundo espiritual, você vai ter valores que eu não tenho e a Zélia também. E quando a gente se une no mesmo propósito, os nossos valores se somam. Entendeu, Terezinha? Então, como essa é a vida do espírito, quando os espíritos dizem para a gente assim, olha, quando você for lidar com uma outra pessoa, você lide com o que ela tem de valor, com o que ela tem de melhor. Entendeu? Então, assim, quando você for lidar com uma outra pessoa, lide com o que ela tem de melhor. Porque quando você vai lidar com o que ela tem de melhor,
você vai fazer o que os espíritos fazem para poder organizar o agir no bem. Ah, mas a pessoa vai ter imperfeições. As imperfeições, gente, ela que vai resolver no seu desenvolvimento nas reencarnações. O que importa para a coletividade são os valores por ela conquistados. Entendeu, Zélia? Numa relação sincera... Oi. Paulo, eu estou aqui com o livro da FEAL, mas qual é a página 78? Eu não estou. É que talvez você está com uma edição diferente. Ela está no capítulo 3, o céu, no item 38, mais para frente no item 38. Obrigada. Quando você achar aí, você marca que esse parágrafo é fundamental. Então ele vai dizer assim: a felicidade está na comunhão daqueles que simpatizam. Os espíritos felizes, atraindo-se mutuamente pela ideia de gosto, pela identidade de ideia, de gosto, de sentimento, formam vastos grupos ou famílias homogêneas, no meio dos quais cada individualidade irradia suas qualidades. Viu aquilo que a gente falou, Terezinha? Irradia suas qualidades. E é impregnada pelos eflúvios serenos e benfazejos que emanam do conjunto, cujos membros ora se dispersam para se ocupar das suas missões, ora se reúnem num ponto qualquer do espaço para se inteirar do resultado de seus trabalhos, ora se reúnem em torno de um espírito de ordem mais elevada para receber destes seus anúncios e instruções. Então, a estrutura, gente, do mundo espiritual é uma estrutura ampla. Cada espírito tem um espírito protetor. Cada tema que a gente vai lidar tem grupos de espíritos que lidam com esse tema num nível mais complexo. E a gente vai ser inspirados por eles, entenderam? Então, a organização dos espíritos, gente, é em rede. É numa estrutura de individualidades coletivas que vão se aperfeiçoando e ocupando funções cada vez mais complexas. Não é individualizada a evolução do espírita. É coletiva. Não é incrível isso? Está gostando dessa história, Antônio Leite? Você percebe que a gente tem que olhar com um olhar diferente para o mundo espiritual? Como não gostar, né? A gente tem que perceber que a estruturação dos espíritos, gente... Ah, mas isso não é distante de nós, não, gente. Nós estamos falando do nosso nível. Nós aqui, cada um de nós aqui faz parte de individualidades coletivas segundo o nosso interesse, né? Entende? E para que isso funcione, a gente tem que ter ideias comuns. Tem que estar participando dos mesmos objetivos. Olha o que ele fala lá. Os espíritos se atraem pela identidade de ideia, de gosto e sentimento. Todo mundo tem as mesmas ideias? Todo mundo trabalha aqui com os mesmos temas? Não, nós somos diversos. Então, isso é fundamental para que a humanidade se estabeleça por estruturas que tenham diversidade, gente. Diversidade. A diversidade não é só algo para ser respeitada. A diversidade é absolutamente necessária para que a gente possa alcançar a complexidade da harmonia. Não é fantástico isso? Então, o que é que serve como fundamento? Lembra que eu perguntei para vocês se a simbiose organizava o mundo biológico? O que é que organiza o mundo do espírito humano? Afinidade? A afinidade ainda é pouco, Antônio Leite. Quer ver? Ó, vamos procurar aqui. Afeição espiritual. Eita. Todos os documentos. Isso aqui, para pesquisar espiritismo, gente, você tem que aprender a fazer, tá? Colocar todas as obras de Kardec numa determinada pasta, pegar um arquivo de pesquisa de PDF como esse aqui, né? E aí você coloca nessa pesquisa mais complexa, coloca a palavra, e eu mandei pesquisar na pasta onde estão os livros de Kardec. Mando pesquisar, ó, eu mandei procurar todos os livros de Kardec, ó. Olha quanto tempo vai levar. Rapidinho eu vou ter o resultado na obra inteira de Kardec, ó. Então, veja aqui. Ele vai fazer nesse artigo aqui, ó, muito importante, né?
Vocês estão vendo que eu considerei ele bem importante pela quantidade de coisa que está anotada aqui, né? Então, esse aqui é da Revista Espírita de 64, né? Que ele vai estudar todas as questões relacionadas à reencarnação, olha, limites da reencarnação e assim por diante. E um pouco à frente, ele vai explicar a questão da personalidade, individualidade, e vai falar da feição espiritual. Então, é aquilo que eu já expliquei numa outra encontro nosso, Zélia. A Zélia é uma personalidade. Tá certo? A Marisa é uma personalidade, a Ariane, o Edilson, Cláudio são personalidades. É a personalidade que você está vivenciando nesta encarnação. Quando você sai do corpo à noite, você vai estar... Se você tiver o domínio dessa liberdade, você vai estar agindo no mundo espiritual como individualidade e não personalidade. E os espíritos entre si, quando se relacionam no mundo espiritual, se já alcançaram um certo entendimento, eles vão agir como individualidade. Quando o espírito ainda está no início do processo do evolutivo, ou ele cria apego, ele morre e continua vivendo como personalidade. Então, é sobre isso que ele vai falar. Para que a afeição persista eternamente, é preciso que ela seja espiritual e desinteressada. Essa palavra desinteressada é fortíssima. Ela é a mesma da caridade desinteressada, que é o desapego de personalidade. É preciso abnegação, devotamento, que nenhum sentimento pessoal seja o móvel desse arrastamento simpático. No momento em que haja nesse sentimento personalidade, é a materialidade. Nenhuma afeição material persiste no domínio do espírito. Portanto, toda afeição que não seja senão o resultado do instinto animal e do egoísmo se destrói à morte terrestre. Então, a evolução do espírito, ele vai compreender diminuir a materialidade e ampliar a conexão com os outros espíritos. Não é legal isso? A conexão com os outros espíritos vai se chamar afeição espiritual. Da mesma forma que as partículas se unem para gerar matéria, da mesma forma que as estruturas biológicas se unem para gerar a vida, nós, espíritos, nos unimos pela afeição espiritual para organizar as individualidades coletivas por meio das diversidades para criar a evolução da nossa humanidade. E essa evolução vai dar em dois sentidos, né? Quando a gente vai se desprendendo da personalidade e do apego da materialidade, nós vamos privilegiando a afeição espiritual, mesmo enquanto encarnados. E como é que a gente faz isso? Gente, não é complexo. Por exemplo, se a gente criar um grupo de estudos, Zélia, como estamos fazendo aqui, cada um aqui tem perfeições e imperfeições, tem qualidades desenvolvidas e tem rabugices congênitas. Cada um aqui tem os seus defeitos. A gente sabe disso, não é? A gente... Só que a gente tem que criar uma condição em que a gente tenha um respeito mútuo. Eu sei que a Marisa tem os defeitos, as imperfeições, mas a gente vai estabelecer no nosso diálogo uma cooperação, algo que os dois contribuam. E assim por diante, somando, de tal forma que a gente cria uma afeição. Essa, Zélia, a perfeição, essa afeição que se cria, independente das imperfeições que carregamos, porque isso é da natureza humana e aos poucos nós vamos superando, vão formando as afeições espirituais. E quando a gente morre, elas continuam. E isso vai gerando na espiritualidade as estruturas de ligações de espíritos. Ah, mas eu tenho que gostar das mesmas coisas que todo mundo vai gostar? Não, você pode participar de mais do que uma individualidade coletiva, de acordo com a diversidade de temas com os quais você se interessa. Obviamente, é interessante que você se especialize em algumas, para você não tentar de tudo sem se especializar em nada. Então, ele vai dizer assim, contemplai a humanidade, vê o quanto há pouca afeição verdadeira sobre a terra, mas também não se deve tanto se amedrontar com a multiplicidade das afeições contraídas nesse mundo. Elas são em minoria relativa, mas existem. E as que são reais persistem e se perpetuam sob todas as formas, sobre a terra de início, depois continuam no estado de espírito, numa amizade ou no amor inalterável que não faz senão crescerem se elevando mais. Então, as afeições espirituais, gente,
elas são afeições de espíritos que, por serem eternos, né, serem imortais, essas afeições que você constrói, elas se tornam permanentes. E vão formando a rede de afeições que a gente vai estabelecendo até que isso crie uma fraternidade na humanidade. Então, ele propõe aqui, vamos estudar essa verdadeira afeição, que ele vai chamar de afeição espiritual, que é um conceito espírita, gente. Então, anote aí, conceito espírita, individualidade coletiva. Segundo conceito, a felicidade não é pessoal. Terceiro conceito, a afeição espiritual. Né? Depois nós vamos ter a fraternidade como lei natural. Então, esses são conceitos espíritas por meio dos quais a gente pode transformar o estudo da moral em ciência. A afeição espiritual tem por base a afinidade fluídica espiritual, que agindo sozinha determina a simpatia. Quando ocorre assim, é a alma que ama a alma, e essa afeição não tem força senão pela manifestação dos sentimentos da alma. Dois espíritos unidos espiritualmente se procuram e tendem sempre a se aproximarem, seus fluidos são atrativos. Então, isso cria essa atmosfera da relação entre os espíritos que forma a individualidade coletiva. E os resultados do auxílio que essa individualidade coletiva exerce, ajudando o mais simples, representa a felicidade. E quando esse grupo tem essa intenção de ser útil, você não vai receber a ajuda dos espíritos superiores? Cria a rede do bem, que vai até os espíritos puros e o pensamento divino. Então, agir no bem pelas afinidades, gente, quem pode fazer isso? Só espírito evoluído? Qualquer um. Todos nós todo podemos mundo. tentar. Poxa, gente. E a revolução moral da humanidade, Zélia, passa por esse caminho. Tá certo? São coisas que você não vê no mundo. Você pode ver até pelo comportamento, né? Pensamento, atos e palavras. Mas que constituem as estruturas do mundo espiritual. Então, exercer a afeição, gente, espiritual e buscar o agir coletivo com o desprendimento de personalidade é um desenvolvimento da maturidade do espírito. Entendeu? O desenvolvimento do espírito, gente, é por uma autoeducação que vai promovendo uma maturidade do espírito. E a gente pode chamar isso de senso moral. Que é perceber que as relações são relações que são definitivas. Como é que você pode usar isso no cotidiano? É pela seriedade da sua dedicação a um outro ser. A gente já conversou aqui em outros encontros, Elias, que eu falei assim, faça a experiência de quando você encontrar alguém que estiver fazendo uma limpeza, que estiver na rua catando, né, coisas, qualquer outra pessoa, e não precisa ser só pessoas nessas condições, qualquer outra pessoa, como você falou, o suíço que te procurou, né, que falou com você. Qualquer outra pessoa que você estabeleça a comunicação, você pode investir na ideia da afeição espiritual. Sabe, olha para a situação que ele está vivendo. O que você pode gerar nesse contato que possa ajudá-lo a se harmonizar, segundo os seus valores. E presta atenção, gente, que muitas vezes vai acontecer o inverso. Ele vai dizer alguma coisa que você não estava enxergando e que, pela visão dele, ele vai te ajudar. Pode ser um que sabe mais e até pode ser um que, aparentemente, você acredite que saiba menos. Tem uma historinha que aconteceu comigo, que eu fiz uma reunião muito tarde no centro, quando a gente preparava a aula, né? Para dar aula para jovens, né? E eu e esse amigo meu, chama Valmir, né? Que já foi para o mundo espiritual, né? Eu tive um problema, Zélia. Eu desde jovem, eu fiz amizade com pessoas que eram mais velhas do que eu. Por exemplo, um deles é o Dr. Álvaro Glerian, né, que fez a tradução do livro. Esse amigo meu físico, que é Valmir, né? E essas pessoas mais velhas começaram a ter o hábito de morrer. Então, como eu sou mais novo que eles, vários deles estão indo embora e eu estou ficando. Então,
Diria vários aqui, ó, Toninho Tezei, né? O Valmir, né? Guimarães, o Dr. Álvaro Glerian, são vários que já estão lá no mundo espiritual, né? E o Valmir, a gente estava preparando uma aula muito tarde, assim, quando a gente acabou, a gente estava no saguão assim do centro e estava caindo uma chuva lá fora. Aí a gente ficou esperando passar a chuva, porque a gente não tinha guarda-chuva. E aí tinha um mendigo na rua e ele ficou assim, ali na marquise, assim, e bem de frente para a gente. Aí ele perguntou, o que vocês estão fazendo aí? Aí nós falamos assim, nós estamos esperando para poder ir embora. E por que vocês não vão embora? Falei assim, porque está chovendo muito, a gente não tem guarda-chuva. Aí ele olhou para o lado da gente ali e falou assim, mas isso vocês não têm um papelão aí do lado de vocês no chão? Aí a gente olhou, tinha uma pilha de papelão. Então por que vocês não pegam esse papelão e vão embora? Sabe? A gente não enxergou no ambiente onde a gente estava um meio de sair se não fosse um guarda-chuva. E aí a gente pegou o papelão, cada um pegou um e segurou acima da cabeça como se fosse um guarda-chuva e fomos embora. E isso foi uma lição, né? Porque a gente falou assim, gente, a gente estava com a solução do nosso lado, quase pisando nela, né? E a gente ia ficar esperando ali um tempão, podia ficar 1 hora ali esperando, e não saía porque a gente achava que não tinha guarda-chuva. E aquela pessoa com um olhar simples, né, enxergou o que a gente não estava vendo. Então, a gente tem que saber o seguinte, gente. Não, o aprendizado, a complexidade, ele vai surgir, a complexidade da compreensão, por meio da diversidade. Isso é lei de Deus, gente. Então, quando a gente fizer um grupo, por exemplo, como estamos fazendo o estudo agora, se você está interessado no assunto, você é importante para esse estudo. Mas eu nunca li nada, mas não interessa. Vai ser pelas diferentes posições, pelas diferentes ideias. O que vai nos unir é o interesse. Entendeu? E quanto melhor a gente criar um clima que a pessoa se sinta confortável, sem julgamento, sem competição, sabe? Sem, mas eu vou ser julgado porque eu não sei. Não, você é valorizado porque não sabe. Se a gente souber criar esse olhar, você sempre vai enxergar no outro a oportunidade de aprendizado, de crescimento, de valor. Então, é essa transformação que a gente tem que trazer para a vida, gente. É essa a função da proposta espírita. Porque a ideia equivocada, a falsa ideia, ela faz olhar para o outro com as ideias de competição. Então, o que eu posso concluir aqui, gente? Que o Richard Dawkins, ele pode estar sendo sincero, criando a teoria do gene egoísta, né? Mas ele está criando essa teoria porque ele é egoísta. E ele não consegue ter outro olhar para a vida, senão achar que tudo é egoísta. Então, ele não é melhor nem pior do que nós. Ele só está cego pela falsa ideia. Então, uma vez, eu estava num trabalho de desobsessão e estava conversando com um espírito. E o espírito falou assim, eu também sei dos seus defeitos. Aí eu falei para ele, eu fico feliz porque eu também sei. Quando a gente não sabe ou não enxerga que tem defeitos, você não consegue superá-los, né? Assim, então eu tenho defeitos como você também tem. Mas eu quero mudar. E por querer mudar, eu também quero que você também alcance a felicidade de mudar. Aí o espírito falou assim, eu acredito em você. Eu falei assim, por que você acredita em mim? Porque você está falando a mesma coisa que você já me falou num outro encontro, quando você era outra pessoa. Está falando a mesma coisa que você já tinha falado, ele falou assim. Então, acredito em você. Então,
em que ponto que nós estamos nos pegando nesta vida diante dessa proposta espírita. Está exatamente nesse ponto, gente. Não importa os caminhos pelos quais nós percorremos, que valores já conquistamos, que imperfeições que carregamos. O que muda com o Espiritismo é saber de que as mudanças precisam ocorrer pelo esforço coletivo. Não é bem diferente de tudo que você tinha ouvido falar? Não é assim, Jesus te salvando, Deus te perdoando, você superando, você conquistando. Tira essa palavra você. Tira o foco da personalidade. E perceba que a gente tem que agir coletivamente. A gente tem que agir coletivamente de tal forma que você considere assim: você faz parte da humanidade. E todos os espíritos que fazem parte dessa humanidade estão ombreando com vocês, com cada um de nós, né, a tarefa de construir um mundo melhor. Não é assim? Então, com quem que você pode cooperar? Com qualquer um que aparecer na tua frente. Que tiver interesse, claro. Né? Se ele não tiver vontade, ele não vai agir coletivamente. Então, você pode até auxiliá-lo, esperar que ele esteja numa outra circunstância, que ele também coopere, né? Mas as saídas para a gente encontrar uma vida melhor neste mundo, elas passam pelo exercício da coletividade. E aí, o que hoje tem de mais importante no mundo é que a gente só vai ser feliz realmente quando não tiver ninguém faltando o necessário para ser um ser humano. E hoje a gente tem muita gente sem o mínimo necessário para poder ter a vida de ser humano. E o que é ter vida de ser humano? É acordar de manhã e antes de dormir ter se alimentado, né? Ter tomado um banho, ter podido se expressar, ter família, ter um local para se abrigar. Percebem? Vocês conhecem, gente, algum boi passando fome? Algum boi sem abrigo? Algum boi sem água potável? Não tem nesse mundo. E a quantidade de boi que tem nesse mundo é gigantesca, né? Mas você tem ser humano com fome, você tem ser humano sem abrigo, você tem ser humano sem acolhimento, né? Qual que é, e eu já devo ter falado isso para vocês, o que é o inverso do amor? A indiferença, Paulo. Não é o ódio. O ódio é o amor mal compreendido. O ódio é quando o indivíduo lança uma força com relação ao outro e ele quer amá-lo, né? Mas ele tem impedimentos para isso e ele inverte, né? E ele imagina que tem que ter repulsa, mas ele não consegue sair de perto daquele que ele quer, que ele está odiando. Entendeu, gente? É uma atração mal compreendida. Na verdade, o inverso do amor, ele é a indiferença. E o que torna esse mundo triste é a indiferença. Então, a gente tem que eliminar deste mundo e eliminar da nossa vida, não seja indiferente a nada. Mesmo que você não consiga causar alguma mudança, dirija um pensamento, sabe? Nós somos feitos de pensamentos, atos e palavras, né? Se você não tiver um ato, você pode dirigir uma palavra. Se não tiver condições de dirigir uma palavra, dirija um pensamento, entendeu? Mas nunca fique indiferente. É o que eu tinha para hoje, Zélia. E nós agradecemos, porque você já deixou até a tua reflexão, que a indiferença é o inverso do amor. Eu estava pensando que era o ódio. Não, o ódio é o amor mal compreendido, sabe? O ódio, bem compreendido, ele se transforma em amor. A coisa mais... a fonte do sofrimento moral, ela é a indiferença. E a indiferença, ela pode ser com relação ao outro e às vezes pode ser com relação a si próprio. Tá vendo? Você aprende. Entendeu? Então, a gente precisa acolher, principalmente a pessoa que se torna agressiva, Zélia, primeiro ela se tornou indiferente aos outros, depois ela se tornou indiferente a si mesma, essa dor se tornou impossível de conviver e ela virou agressiva.
Então, quando você olhar para um ser que é agressivo, você tem a certeza que é um ser em desespero, porque ela não consegue encontrar si própria, entendeu? Se você, essa pessoa, dentro de si, ela tem uma chama que nunca se apaga, que é o fato dela ter sido criada por Deus. E se você emitir um facho de amor que dê a ele confiança, aquela pessoa mais dura, sabe? Mais terrível que você possa imaginar, vai vibrar o amor. E aí ela vai descobrir a si própria. E quando ela se descobre a si própria, ela reencontra o caminho do bem. Que lindo. Então, quando você vê um indivíduo agressivo, sabe, rebelde, na verdade, ele é um indivíduo que já está insatisfeito com a condição. A pessoa que mais está sofrendo é aquela que parece fria e indiferente com relação a tudo, porque ela está fria e indiferente com relação a si mesma. É essa que a gente precisa estar próximo, né? Para que a hora que acordar possa ser acolhida. A única coisa que não tem como se fazer nesse universo, né, é despertar quem não queira. Certo? Obrigada. Então, nós aqui somos todos privilegiados, né? Porque a gente não está nessas condições terríveis, né? De sofrimento, né? Nós estamos em busca da descoberta, né? De quem somos. Então, eu sugiro o seguinte: comece pelo mais simples. Pense assim: o importante para você viver não é nada que se possa comparar com outros. A única comparação que você pode exercer é de você consigo mesmo. O que eu consigo fazer hoje que seja um pouquinho melhor do que eu era ontem? É só isso, sabe, gente? O que eu posso acrescentar? Por isso que eu falo, escolha algumas coisas simples na vida que exijam de você uma mudança de hábito. Faça isso, gente. Ó, tarefa de casa do nosso encontro. Tá? Escolha uma coisa. Eu não tenho o hábito de ler. Então, crie o hábito de ler. Quando você vai ler? Não importa, nem que seja uma vez. Todo hábito, ele depende de você ter uma persistência. Eu vou fazer uma coisa, nem que seja por um curto período de tempo, com uma certa regularidade. Eu vou fazer uma coisa que dure meia hora, que vai ser uma vez por semana. Tá? Qual dia da semana é? É de quarta-feira. Que horário? De tal a tal. E toda quarta-feira, religiosamente, faça. Mas de quarta não está dando certo, escolhe outro dia. Então, assim, escolha algo na sua vida que você consiga construir, que você não tenha hoje, e que você vai fazer por meio desse método da repetição. O que pode ser? Ler, fazer crochê, estudar uma coisa, ver vídeos sobre determinado assunto, mas cria disciplina. Faça um pouquinho, né? Pode ser um pouco por dia, um pouco por semana, não importa. Escolha algo. Pode ser uma atividade física. Eu vou sair, vou até um parque e volto. Sabe, gente? Quanto tempo você não vai? Você não põe a mão numa árvore? Ou não põe um pé na grama? Lembra aí você? Quanto tempo você não põe a mão numa árvore? Se faz tempo, então, uma vez por semana você vai... Por que isso? Porque, gente, você é um poste, é um ser humano. Você é uma poltrona, é um ser humano. É um ser humano, não é? Então, você tem que fazer algumas coisas na sua vida. Por exemplo, ter algum contato com a natureza. Então, se você não faz isso, ou faz tempo que não faz, você tem que... Uma vez por semana, você vai ter contato com a natureza. Não é interessante isso, gente? Sabe, eu vou mudar alguma coisa no meu hábito de alimentação. Eu vou estudar alguma coisa. Eu vou participar de algum grupo de alguma coisa. E vai recheando a sua vida de coisas que você sempre pensa que deve fazer e não faz. E quando você fizer isso, você vai perceber que você tem domínio da sua vontade. Se você fizer e conseguir, você fala, caramba, eu tenho controle da minha vontade. Eu posso fazer coisas. Eu posso mudar coisas. Eu posso ter conquistas. Quando você fizer isso, você vai gostar de si mesmo.
E gostando de si mesmo, você entrou no caminho da vida, no caminho do bem, no caminho de ser útil, porque nós, como os espíritos, somos seres que causam mudanças. Se você não causar mudança, você não se reconhece, entendeu? Eu brinquei aqui que você é uma poltrona, uma planta, uma árvore, todos esses mudam. Um poste não muda. Uma poltrona não muda, ele vai continuar sendo poltrona, entendeu, gente? Você, por ser um ser vivo, um espírito, qual é a característica sua enquanto ser? Mudar. Então você tem que exercer a mudança, senão você não vai ser feliz. Se você continua tudo igual, sem parar, você não vai ser feliz, porque a felicidade está em mudar. E a melhor forma de mudar é você criar um projeto seu em que você aperfeiçoa a cada passo. Eu vou fazer crochê. Nota 10, gente. Decisão maravilhosa na sua vida. E você vai aperfeiçoando a maneira de fazer esse crochê. Eu vou ler um livro. Então, você começa da primeira página e faça o favor de acabar na última. Porque se dá trabalho ler um livro, por experiência própria, eu digo, é mais difícil escrever um, gente. Esse livro é muito difícil. Eu falei assim, é muito mais difícil de escrever, então imagine isso. O seu trabalho é menor. Para escrever o meu livro, Revolução Espírita, eu tenho uma lista de 2.000 livros de bibliografia. Então, eu li 2.000 livros para escrever um. Se você está lendo um, você está poupando 2.000. Brincadeira. Paulo. Tá bom por hoje, gente? Tá. Gente, estaremos aqui juntos novamente no dia 14 do próximo mês de junho, com o tema Fé de Espírito. Tchau, Paulo. Obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima.